todos. Diferente do que muitos pensam, o amor, né, o relacionamento não começa no coração, não tá ali na Isso. flecha do cupido. Tá aqui na nossa mente, no nosso cérebro, e é isso que a gente quer trazer para vocês. Olá, eu sou Lívia Cisneiros, eu sou médica ginecologista, sou especialista em medicina funcional e integrativa, e essa é a doutora Gabriele Tigre, que é minha amiga, ginecologista também, especialista em cirurgia minimamente invasiva e em cirurgia robótica, e esse é o Reconecta. Sejam muito bem-vindos ao Reconecta, esse espaço criado para transformar conhecimento em bem-estar. E hoje a gente está no episódio mais que especial. Hoje é 12 de junho, Dia dos Namorados, e para celebrar esse dia, para brilhantar, a gente quer conversar um pouquinho sobre as reais ou as fakes diferenças que existem no cérebro feminino e masculino, como intensificar essas relações, como a gente pode potencializar, não criando abismos, mas sim conectando os seres humanos de uma forma a criar vínculos afetivos cada vez mais fortes. E para isso a gente trouxe o Dr. Ivar, que é neurologista, que é especialista em cérebro humano, em como cuidar desse cérebro, e a gente quer conhecer um pouquinho, doutor Ivar, sobre como melhorar, não como aprofundar diferenças, mas como aproximar pessoas e fazer relacionamentos cada vez mais felizes e mais profundos, mais empáticos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Lívia e Gabriele. É um prazer estar aqui hoje, né, noite do Dia dos Namorados, né? E eu espero contribuir aí para essa missão, que é uma missão nobre, né? Eu costumo dizer assim que a neurociência hoje ela está envolvida em várias áreas do comportamento, das relações humanas, né? Mas talvez o papel principal da neurociência é melhorar as relações humanas, né? Nos melhorar como pessoas, né? Mais do que usar, por exemplo, o neuromarketing para vender produtos online, ou a neuroarquitetura, ou o neurodesign. Tudo isso não tem valor se a neurociência não for utilizada para nos melhorar como pessoas e melhorar as nossas relações. Então, nesse dia especial, no Dia dos Namorados, vamos falar um pouquinho aí de como conhecer a neurobiologia pode nos ajudar a construir relações mais harmônicas e mais saudáveis para todos. Diferente do que muitos pensam, o amor, né, o relacionamento não começa no coração, não tá ali na flecha do cupido. Tá aqui na nossa mente, no nosso cérebro, e é isso que a gente quer trazer para vocês. Pois é, entre flores, né, chocolates, declarações, a gente também quer exatamente o que a Gabi falou, integrar. A gente não quer aumentar essa distância que a gente criou, né, através das nossas crenças, a gente quer aproximar e entender o que está na cabeça, não um do outro, né, mas dos dois. E existem algumas falácias, talvez, mas algumas frases que são muito comuns, né? A mulher, ela fala mais porque ela sente mais, o homem, ele pensa menos em sentimentos de fato, ou tudo isso é um mito? Vamos lá, Lívia, boa pergunta. Toda vez que a gente for analisar questões neurobiológicas de o homem é assim e a mulher é assim, a gente tem que sempre olhar com um pouco de desconfiança e pensar em outros fatores que envolvem as questões de comportamento e de relacionamento, que não é apenas uma questão hormonal, né, de ação de testosterona ou de estradiol no cérebro masculino ou feminino, e não é apenas uma questão genética, né? Nós somos produtos do meio, nós somos seres biopsicossociais, então aspectos simbólicos, aspectos culturais e aspectos sociais fazem parte da definição do que nós conhecemos como cérebro masculino ou cérebro feminino. Então você colocou, por exemplo, isso é muito comum, né? Mulher fala mais, né? Mulher tem melhor performance em linguagem do que os homens. E o que os estudos mostram? Primeiro, que em testes neuropsicológicos, em avaliações de fluência verbal ou de memória verbal, as diferenças são muito pequenas, são muito sutis, né? E um outro ponto, e aí eu acho que é o ponto mais interessante, os estudos mostram que quando nasce um bebê, o bebê feminino ele é mais estimulado verbalmente do que o bebê masculino. Então os pais falam com mais afeto, com uma voz mais, com mais acalento, mais doce para a menininha do que para o menininho. Então geralmente a menina fala um pouco mais cedo do que o menino e o menino anda mais cedo do que a menina, porque o menino é estimulado na atividade física. Então você vê que desde o princípio do neurodesenvolvimento,
as diferenças, os aspectos culturais já determinam diferenças de comportamento. Então, o primeiro ponto não tem essa de que mulher fala mais ou mulher tem mais domínio de linguagem. As diferenças são muito sutis e, se acontecem, não acontece devido a um cérebro feminino ou um cérebro masculino. Eu acabei de ir em casa, né? Porque minha filha sempre falou muito. É porque, assim, a diferença deles é muito pequena. A Bela tem 3 anos, mas Bela fala já. Pra mim, ela fala desde sempre e fala muito. E Dan, a gente fica o tempo todo ali. Bora, filho, fala mais. Bichinho ainda não fala tanto. Eu falei, gente, então fui eu lá no comecinho. E olha que a gente não conversou antes, não teve spoiler, né? Pois é. E aconteceu aqui na real. Existe alguma apimentada dos hormônios ali. Porque a gente sabe que existem diferenças hormonais entre homem e mulher. Sim. E essa diferença hormonal, ela impacta também na forma com que cada um vai se relacionar, se comportar dentro do relacionamento? Ou é aleatório? Sim, vamos lá. Novamente, vou começar a resposta da mesma forma que eu falei da outra. Existe influência hormonal, mas a gente não pode dizer que o hormônio é determinante da forma de relação, tá? Gabi, existe uma teoria que se chama teoria de organização cerebral. Essa teoria defende que o cérebro em desenvolvimento, a partir da 5ª semana de gestação, de vida intrauterina, a ação da testosterona produzida pelo próprio feto no bebê masculino, ela vai alterar o desenvolvimento cerebral e criar características cerebrais distintas entre meninas e meninos. Essa teoria hoje ela é totalmente refutada, né? Porque essa teoria ela coloca tudo em questão da testosterona. Uhum. A gente sabe que a testosterona ela tem relação com a maior impulsividade, com uma maior agressividade, com um comportamento mais proativo, né? Mas isso não quer dizer que isso seja o fator determinante. Porque, por exemplo, muitas pessoas usam esse argumento para dizer a mulher não tem perfil para cargo de liderança porque falta testosterona. Mas a gente sabe que o próprio cargo de liderança é um fator estimulador de síntese de testosterona. Os desafios do dia a dia estimulam a testosterona, né? Mulher é mais empática, é menos racional e é mais sentimental. Isso é totalmente refutado. Tem um estudo de neurociência que mostrou imagens que podem causar medo e nojo a mulheres e homens. No fim do estudo, isso é avaliado por ressonância funcional, ressonância magnética funcional. No fim do estudo, as mulheres reportaram maior percepção de medo e de nojo com aquelas cenas que elas viram no aparelho de ressonância. Mas quando eles foram analisar as imagens, a reatividade cerebral do homem foi muito maior do que a das mulheres. Ou seja, o homem foi treinado culturalmente a não expressar medo e nojo. Então, o homem não tem medo de barata, o homem não tem medo de sapo, mas ele foi treinado culturalmente. Ele pode ver a barata, ver o cérebro, ver o sapo e o cérebro dele acionar que ele tem nojo, que ele tem medo, mas ele culturalmente ele vai modular o seu comportamento. A mulher não, ela é autorizada, entre aspas, a expressar suas emoções de medo e nojo, mas ela não é autorizada a expressar sua liderança, sua assertividade. Porque se ela for muito assertiva, o que eles vão falar? É uma mulher com características masculinas, né? São os estereótipos que contaminam as nossas relações. Detesto isso. É péssimo. Eu também. Tem curso na internet, gente, falando sobre uma mentoria, ensinando as pessoas a se permitirem. Isso conversar no primeiro encontro. Eu vi um curso Não, desse. é sobre permissão, que é sobre isso que Iva falou, né? A mulher não pode, o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar sentimentos. Então, e a mesma coisa para a mulher, ela não se permite estar em locais de liderança, não é que ela não se permita, mas existe uma resistência social, isso é um fato. Sim. E tem gente falando sobre isso, fazendo disso um negócio, né? De como ensinar as pessoas a se permitirem vencer, se permitirem estar no topo, porque às vezes, inconscientemente, nós temos bloqueios, isso é bem real. Crenças, sim, né? sim. Crenças limitantes, exatamente. Então, já desbancamos o maior dos mitos, né? De que a mulher sente mais e de que o homem é mais racional. Isso. Isso são, como é que a gente pode dizer? Na verdade... Não, são funções biológicas, né? São assim, natural. São habilidades. São habilidades que a gente pode treinar, né? A empatia, o altruísmo, o gerenciamento emocional são habilidades que nós podemos treinar. Ou podemos desaprender. Se a gente não treinar, não praticar, a gente pode desaprender também. E como é que a gente pode, assim, orientar, né, que os casais, sejam qual for a sua conformação, né, de que forma eles podem procurar, porque eu acho que o amor é muito sobre isso, sobre você querer conhecer, né,
ter curiosidade sobre o outro, Sim. né? E não imprimir no outro as suas próprias verdades, né? Então, assim, de que forma a gente pode, nesse dia, né, dos Dias dos Namorados, né, tem tanto afeto aí sendo demonstrado na rede social ou não, mas de que forma a gente pode, sei lá, dar um caminho aí, não um guia, mas assim, conselhos de um neurologista, para que esses casais consigam se alinhar, né, ao invés de procurarem divergências, né, desculpas para alguns padrões de comportamento, mas de que forma eles podem se alinhar né, serem mais felizes, mais amorosos, mais realizados nessas relações. Sim. Bom, do ponto de vista neurológico, né, eu não sou terapeuta, não psicanalista, mas assim, e também eu sou divorciado, então talvez eu não tenha lugar de fala para falar sobre isso. É um pouco de ousadia da minha parte, mas vamos lá. Eu acho que é importante, é fundamental reconhecer e respeitar as diferenças, né? O nosso cérebro, aí eu vou explicar as relações do ponto de vista neurobiológico. O nosso cérebro funciona como um grande GPS preditivo, né? Quando eu estou conhecendo uma pessoa, estou aqui nesse ambiente com vocês, eu espero um tipo de comportamento, um tipo de postura, um tipo de linguagem que vocês vão utilizar. Se vocês utilizassem uma linguagem diferente, estranha, que eu imaginei, né, que eu criei no meu comportamento antecipatório, estranho em relação a isso, eu iria me retrair, eu iria sentir um pouco de desconforto, né? E isso acontece nas relações, né? Quando o outro tem um comportamento que não corresponde às nossas expectativas, que não corresponde àquilo que a gente prediz, a gente tende a rejeitar. E talvez um caminho seja identificar e respeitar essas diferenças. Eu acho que isso é fundamental, né? Acho que o verdadeiro amor não é ter a pretensão de mudar o outro. Tem aí sim, eu vou aproveitar e pegar carona num psicanalista. Um psicanalista que eu gosto muito, que é o Conrado Caligares, ele já faleceu, mas continuo gostando dele. Ele diz o seguinte: todos nós somos pretensiosos no amor, né? Então todos nós temos a fantasia de modificar o outro porque eu amo aquela pessoa, então ele vai se modificar. E isso é uma fantasia, né? Isso é uma pretensão, né? O nosso amor não é tão poderoso assim, e o verdadeiro amor não visa modificar as outras pessoas, mas respeitar e identificar as diferenças. Achei fofo. Obrigado. Começa no coração, mas se completa no cérebro. Isso. Aliás, o contrário, começa no cérebro, mas só se completa no coração. Porque o coração que vai acelerar, que vai dar aquela emoção, aquela vontade de quero mais. Então, acho que a fórmula, não existe fórmula, também não sou terapeuta, ninguém aqui é terapeuta, cada um é vivente realmente dessa vida e a gente vai experimentando e vai aprendendo. Mas quando a gente deseja estar ao lado de alguém, a gente precisa cultivar esse sentimento ao lado dessa pessoa. E a gente tem que usar das estratégias, das armas que a gente tem, né? Eu acho que não tem como você cultivar e fortalecer uma relação que você não se aproxima da pessoa, que você não respeita essa pessoa, você não tem admiração dessa pessoa e nem o admira. Então, eu acho que é uma construção de vários pilares, Claro. né? Então, por isso que o coração é importante. O coração precisa acelerar, não é só a razão que vai nos guiar nesse caminho. Então, eu acho que o caminho, a gente vai caminhando nesse norte. E eu li um livro, na verdade eu li quando eu estava grávida, da minha primeira filha, porque para mim a maternidade foi o maior desafio da minha vida e como tudo que eu fiz na vida eu estudei, então eu achei que estudar a maternidade era a solução para a minha insegurança e as minhas incertezas. E aí foi me recomendado, teve uma lista, né, de livros recomendados para quem vai se tornar mãe. Eu fui lá nessa literatura e tinha 5 linguagens do amor, que eu li para os filhos, as 5 linguagens do amor, mas eu sei que existe para o casal também, não sei se vocês conhecem esse livro, já viram falar. É interessante. E lá nesse livro, ele fala que cada pessoa expressa a sua afetividade, tanto a forma de você se expressar no amor, como você receber amor, cada um tem uma forma particular. E às vezes você entender um pouquinho sobre a linguagem do amor de quem está ao seu lado, não só do marido, não só dos filhos, te ajuda a ser mais assertivo em como agradar. Porque acho que nas relações a gente tem muito lugar de expectativa e de frustração, porque a gente espera que o outro adivinhe o que te faz, que você gosta, te agrade. Então, eu acho que assim, se eu pudesse deixar uma dica, né, para os casais, para quem está se relacionando na noite dos Dias dos Namorados, era entender um pouquinho a linguagem do amor de quem está perto de você. Então, essa é uma boa indicação de literatura, as 5 linguagens do amor. E lá tem pessoas que
se agradam mais de palavras de afirmação, então elogiar aquela pessoa. Para você, talvez um elogio não tenha o mesmo efeito que tenha para a Livinha. Então, eu acho que se apropriar desse conceito é interessante. Tem gente que gosta mais de receber presentes, de ser surpreendida com presentes. Tem pessoas que gostam mais de atos de serviço. E por assim vai. Então, assim, hoje a minha contribuição do Dia dos Namorados é entender a linguagem do amor, a sua, porque eu acho que ninguém é obrigado a adivinhar a linguagem do amor de ninguém. E procurar saber de quem está com você para se agradar e se decepcionar um pouco menos. Porque isso vai acontecer, independente de saber as linguagens do amor. Só pra É. gente pincelar, porque se eu não falar de hormônios não sou eu, e finalizar, existe uma química cerebral aí, né, dos apaixonados hoje. O que é que tá preponderando aí nesses cérebros aí? Tem um hormônio queridinho aí que eu gosto muito de estimular minhas pacientes não somente suplementar, porque é possível, mas antes disso procurar formas de produzir, que é a ocitocina. Endogenamente. Sim. Mais uma vez, assim, a gente tem que tomar cuidado com os hormônios, né? Os hormônios, eles são uma verdadeira armadilha. Quando algum amigo ou amiga me procura e fala, Ivar, tô apaixonado, eu falo, olha, cuidado, que a paixão é quase um estado patológico. E vai passar, o ponto positivo é que vai passar. Então, assim, e a questão hormonal das relações afetivas, elas modificam de acordo com o estágio da relação afetiva, né? Então, o estágio de paixão tem determinada característica, o estágio do amor romântico tem outra característica, o desejo sexual tem outra característica, tanto em termos de neurotransmissores como áreas cerebrais que são ativadas, são diferentes, né? E a ocitocina é um desses hormônios que é um hormônio de dupla face. A ocitocina realmente ela fortalece os laços afetivos, ela cria laços afetivos, mas ela tem um efeito colateral, que é uma repulsa ao que é diferente, ao que é possivelmente um competidor ou um adversário, né? Então, tem estudos que mostram, por exemplo, entre equipes de empresas, que se você faz um trabalho experimental de qual equipe que vai entregar o melhor resultado, quando há muita liberação de ocitocina em determinados membros, eles tendem a ser mais agressivos em relação ao outro membro, ao outro grupo, né? E a ocitocina, então, ela agrega quando há um sentimento de afetivo real, mas ela pode também desagregar do ponto de vista comunitário. Então, você está tão apaixonada que você se afasta das suas amigas, que você se afasta do seu círculo social, entendeu? Então, é sempre uma questão multifatorial. A gente tem que avaliar todos os aspectos, né? Eu acho que a finalidade desse episódio comemorativo era de a gente tentar transpor mesmo essas barreiras que a gente ouve e a gente acaba, né, absorvendo como verdades absolutas, né? De que homem não sente, que mulher fala demais e é sentimental demais. Eu acho que o segredo é justamente o que a Gabi falou, é a gente saber como a gente sente afeto, demonstra afeto e comunicar isso é muito importante. Para que as relações sejam realmente verdadeiras, né, e duradouras. As relações são a faculdade da nossa vida, todas elas, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu só queria aproveitar antes de terminar, assim, porque Gabi falou algo interessante, algo importante, que é reconhecer a linguagem do afeto, a linguagem do amor de cada um de nós e com quem nós nos relacionamos, né? Eu acho que eu sempre aprendo muito na minha prática, no consultório, no dia a dia, tá? Com pessoas com demência, com pessoas com queixas de ansiedade, de depressão, e também com pessoas neurodivergentes, né? E as pessoas autistas, elas nos ensinam muito em relação às nossas diferenças, né? Porque alguns autistas vivenciam o extremo das diferenças. E há alguns anos eu tive a oportunidade de atender um casal em que o rapaz me procurou. Ele tinha cerca de 27 a 30 anos de idade, ele até então não se sabia autista, ele me procurou por ansiedade e depressão, um quadro que teve início na adolescência, e nós definimos o diagnóstico de autismo. E foi muito interessante a história dele com a esposa, de como eles construíram um relacionamento, né? Que ela já o conheceu com essas características, mas ela nunca se preocupou em rotular e muito menos em corrigir. Então, como ele tem um apego muito intenso a rotinas, um comportamento estereotipado, por exemplo, entre eles não existia assim, vamos no cinema hoje? O cinema tinha que ser agendado previamente. E ela nunca se incomodou com isso. Teve uma época que eles passaram por um momento de crise que ela falou assim, você não tem ciúme de mim. Ele falou, mas eu te amo. Ela falou, mas você não diz isso. Ele falou, o dia que acabar o amor eu te aviso. Eles são literais. Então, é a forma dele de expressar o amor, né? Então, a relação sexual, eles dormiam e ainda dormem em quartos separados, mas um avisa para o outro, hoje eu quero, hoje não, hoje eu não quero. E tá tudo bem. Entendeu? Então, cada um tem a sua forma individual de expressar amor, de expressar carinho, e todas as formas são legítimas, né? As diferenças fazem parte
da humanidade e que eu acho que nos faz mais interessantes, mais bonitos, porque nós somos diferentes. O que assim me deu, que eu peguei dessa sua história, né, do seu paciente autista, é porque eu acredito muito, e eu acho que é o que ele usa na prática dele, a linguagem clara e objetiva Isso. do que você quer, do que você não quer e do que você sente, é muito melhor e muito mais assertivo do que o rodeio, do que esperar, do que fantasiar. Então, de assim, fazer testinho, né? Vou ver se ele vai ficar com ciúme, vou ver se ele vai me ligar. Olha ali, faz tá muito isso, principalmente na adolescência e inconscientemente. Mas quando você vai ganhando a maturidadezinha, eu ainda continuo fazendo, que ainda precisa amadurecer muito mais. Quando a gente vai ganhando maturidade, isso é natural. A gente vê, meu Deus, por que eu tô perdendo tempo com isso? É. Fala o que você quer. Um outro fato desse mesmo casal, né? Ela gostava muito de apelidos românticos, né? Chu, Chu, e ele não tem nenhum apego a isso. Aí eles criaram uma regra. Na semana de aniversário de cada um deles, eles se tratam por apelidos românticos. E ela aceitou. Ela falou, não, tudo bem. Então, 2 semanas por ano é Chu, Chu, mas nas outras semanas não tem isso, entendeu? E tá tudo bem. É o modo deles ali entrarem em harmonia. E o combinado não existe certo ou errado nisso daí. O combinado nunca sai caro. Isso. Se tá tudo bem, se você fez o combinado e deu certo, tá tudo ótimo. E é isso. Espero que esse compartilhar de experiências de paciente, de vida, tenha feito da sua noite dos Dias dos Namorados, ou no momento que você for escutar esse episódio, tenha um efeito positivo no seu relacionamento. Que você que tem o seu namorado e que curtiu a Noite dos Namorados, você que ainda está à procura do seu namorado, não existe nenhuma fórmula mágica, não existe um manual, não existe script, porque existem já cursos ensinando como conversar no seu primeiro encontro. Eu falo, gente, a gente tem que ser natural. Você não consegue manter uma farsa por tanto tempo. Então, seja você, seja claro, seja objetivo, ame estar do lado de quem você está e entenda essa linguagem do amor. Me ajuda e espero que ajude vocês também. Esse é um episódio que você precisa compartilhar, porque não é um tema que se fale tanto, né? A gente não fica confortável em falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre as nossas fragilidades e nossas crenças. Então, aproveitem, curtam, porque o algoritmo precisa entender que esse episódio é relevante. Compartilhem com quem você ama. E as nossas redes sociais, minha, de Gabi e do Dr. Ivar, estarão aqui na descrição. Até o próximo episódio. Oi, gente! Com esse episódio comemorativo de hoje, nós encerramos a primeira temporada do podcast Reconecta. Foram encontros lindos, profundos e muito especiais pra gente. E espero que tenha sido para vocês também. Queria agradecer pela companhia, pelos compartilhamentos, pelos comentários tão positivos. É um projeto do nosso coração, com a intenção muito genuína de compartilhar informação de qualidade. E a gente fica muito feliz de que venha tocando o coração de vocês também. E a gente já está preparando uma nova temporada para vocês, para começar em julho, com novos episódios e convidados para essa troca incrível e muito aprendizado aqui. Enquanto isso, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pela rede social aqui do Reconecta, deixar sugestões de temas, que vai ser um prazer atender o que vocês mais desejam. E, enquanto isso, não percam, assista esse episódio de hoje sobre o Dia dos Namorados, que tá maravilhoso e eu tenho certeza que você vai adorar. Até breve!